Todo mundo pronto aí? Então, gente, eu tinha falado que seriam 12 aulas, a gente já está na 7ª. E não está nem num terço da matéria que eu queria cobrir, mas a gente vai conseguir. Eu acho que vai ser um pouquinho mais de 12 aulas, tá? Mas vai dar certo. Então, para quem não estava aqui, Shalom, Nádia. Para quem não estava aqui relembrando um pouquinho da última aula, mas antes de falar, eu quero fazer uma oração. Avino Shabbat Shamayim, Pai eterno, Criador do universo. Ein Sof. Nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui, por cada buscador, por cada servo teu, por cada um que busca se aprofundar, saber mais de ti, te conhecer mais e melhor, para te servir melhor. Que não seja eu falando, nem ninguém aqui, mas que seja o teu espírito. Que as tuas palavras não voltam vazias. Que tu possa estar nos instruindo, nos esclarecendo, abrindo a nossa mente, nos levando a toda a verdade, porque tu és a verdade. Deixa-me Yeshua Mashiach. Amém. Então, gente, semana passada, lembra que a gente ficou conjecturando, a gente ficou falando da teoria das cordas. Vocês estão vendo aí o que eu estou apresentando? Tá tudo bem? Sim. Beleza. A gente falou sobre as teorias das cordas, a gente falou sobre o fato de, num nível muito pequeno, né? Vou te botar a Eliana de coorganizadora, tá? Para você botar o povo para dentro. É porque se eu estou apresentando, cada vez que eu boto alguém para dentro, a tela some para mim, eu tenho que achar ela de novo. Então, a gente falou sobre o Adam Kadmon, né? Sobre o homem primordial, e a gente falou sobre todos nós, tudo que existe surgimos de uma só origem. Lembra que a gente falou sobre isso? A gente falou sobre a semelhança, né, que há entre tudo que existe, que tudo é formado por átomos, falou da teoria das supercordas, né? Falou sobre a possibilidade de vários universos distintos, inclusive a possibilidade de vários desses universos apresentarem leis físicas completamente diferentes das nossas leis, né? Então, eu fiz assim, um panorama superficial, abrangente, da teoria das supercordas, da física quântica, que ajuda a comprovar o que a Kabbalah fala, de que tudo que existe veio de um só, né? Do ser primordial, do homem primordial, do Adam Kadmon. Eu queria ler uma coisa muito interessante aqui para vocês, rapidinho, só uma curiosidade que fala o seguinte: as moléculas de DNA são encontradas em cada uma das suas células, elas apresentam a mesma estrutura e funcionam da mesma forma que as moléculas de DNA de um chimpanzé, de uma mosca e de um grão de arroz. E não é só com eles: cães, gatos, porcos, araras, serpente, minhoca, tubarão, laranjeira, bananeira, alface e até bactérias, até mesmo as bactérias que vivem na nossa boca, todos os seres vivos possuem DNA. E aí eu lembro, não sei se todo mundo estava, quando a gente falou sobre o DNA do Eterno. Até coloquei o vídeo, várias pessoas colocaram o vídeo no grupo, né? Falando que em cada DNA tem uma série numérica que é exatamente o valor numérico do Yud, do Re, do Vav e o Re. É muito interessante, é muito maravilhoso. Eu vou até colocar de novo esse vídeo para vocês. A espécie humana possui cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos de DNA em cada uma das suas células. Gente, olha só, cada célula nossa é um universo. Olha que coisa incrível, né? Cada célula humana
possui 3 bilhões de pares de nucleotídeos de DNA. Nucleotídeos são partes pequenininhas, tá? Do DNA. Eles se combinam aos pares e se ordenam de várias maneiras ao longo da molécula, tá? Gente, você já parou para pensar? Olha só, uma célula sua. Davi, pesquisa aí quantas células o ser humano, o corpo humano possui. Uma célula sua possui 3 bilhões de pares de nucleotídeos. Uma célula sua é um universo. A coisa é muito impressionante, tanto para o nano quanto para o macro. Se você parar para pensar quantas estrelas existem, quantos bilhões de estrelas existem nesse universo enorme, e ao mesmo tempo, quantos bilhões de partículas existem numa das suas células. Ih, fechei. Ei, Cíntia. E quantas células existem no corpo humano? Quantas células? Vamos lá. Como fala isso? Trilhão. Milhão, bilhão, trilhão. 37 trilhões de células. Então, você faz para mim? Multiplica 3 bilhões por 37 trilhões. Vamos ver quanto que dá. Quantos nucleotídeos você tem no seu corpo? Então, o que eu quero dizer para você essa noite é que você é um universo. Você é um universo dentro de um universo que provavelmente o universo todo é uma célula de Deus. Já parou para pensar isso? Gente, olha como é grande tudo isso. Olha como é infinito, tanto no sentido do pequeno, quanto no sentido do grande. Tanto no sentido do nano, quanto no sentido do macro. Dá para ver quanto é? 3 bilhões vezes 37 trilhões. Alguém calculou? Sábio, calcula aí. O sábio é o mais sábio de todos aqui. Calcula aí, sábio. 3 bilhões vezes 37 trilhões de nucleotídeos. É o que você tem dentro do seu corpo. Não é incrível isso? E se você parar para pensar, e se você pensar que cada nucleotídeo desse pode ter vida em si, é tudo muito complexo. E a única maneira da gente conseguir processar um pouquinho essa complexidade toda, né? Esse tamanho todo, essa imensidão toda, esse número todo, é a gente entender que tudo isso é um só. Tudo veio de um só. Tudo veio do eterno. A única criação que realmente aconteceu foi a criação do receptor do Adam Kadmon, que depois se multifacetou em tudo que existe. E o Eterno, muito sabiamente, né, ele inseriu pequenas diferenças para que houvesse diversidade e possibilidade de interação nesse palco chamado universo. Mas por que isso? A gente falou nas aulas passadas, por amor. Havia surgido uma demanda no receptor universal, no Adam Kadmon, demanda essa que era simplesmente o não querer ser apenas um receptor incondicional, mas tendo adquirido as características do eterno, do Criador, que eram o quê? Criar, compartilhar, né? Se doar. Ele queria também ser capaz de fazer isso. E por amor, aconteceu todo esse processo de Tzimtzum, por amor do Eterno, para possibilitar ao Adam Kadmon, que somos nós hoje, né, termos a nossa experiência de troca, a nossa experiência de doação, a nossa experiência de compartilhar, a nossa experiência de controlar, a nossa experiência de criar, né? E com isso eliminar o pão da vergonha. Tá quase pronto o PDF, tá? Essa semana eu vou colocar para vocês.
para quem não pegou. Quem não pegou as aulas também pode assistir. De vez em quando eu estou colocando o link para o Drive do Google para você pegar e assistir as aulas anteriores. Vocês estão me ouvindo? Sim. Todo mundo está me ouvindo? Ah, beleza, Sim. então. Sim, Vocês estou entenderam ouvindo. o tamanho da coisa? Talvez a coisa mais importante que vocês venham a ouvir e a entender hoje é isso. Eu sou um universo. Aqui dentro de mim, há seres interagindo, né? Se a gente para pensar isso, dentro do meu corpo, há bilhões de formas de vida interagindo, nascendo, tendo relações sexuais, cada uma do seu jeito, se reproduzindo, morrendo, né? São milhões de bactérias que a gente tem dentro de nós, bactérias, vermes, ácaros, etc, etc. A gente não tem nem consciência. Então, sendo nós a imagem e semelhança do Eterno, nós também somos universos de diversidade. Nós somos um mundo. É muito incrível isso, né? Eu queria saber de alguém aí, como você se sente tendo consciência disso? Bem ou mal? Ninguém? Ninguém vai me responder? Caiu? Eu Tô me sozinha sinto aqui? mal, eu me sinto mal. Eu me sinto abençoada. Por que você se sente mal? Ai, bactérias e coisas assim. Aí me pergunta assim, às vezes eu pergunto assim, a pessoa morre, está lá debaixo da terra, e como é que os bichos comem? Que bicho é esse? Então é os bichos que desenvolvem da gente mesmo? Sim. Fala, Selma. Eu me sinto abençoada de ter um universo dentro de mim e eu fazer parte desse mundo inacreditável, que é lindo. Eu acho uma coisa muito linda. Se você parar para olhar a natureza em si, olhar para a sensação a natureza, você vê que é lindo, né? Olhar uma planta, como ela, aquela sementinha, ela se torna uma árvore linda e acaba dando fruto. A mesma coisa somos nós, né? Quando ela, esqueci o nome agora que estava falando. A Leocárdia falou que bacana que a gente tem alguém que não vai nos deixar secar por completo, né? Dali vai surgir, vai alimentar aquela terra. Talvez se plantar uma árvore deve ficar muito linda em cima da gente quando morre, porque tem muito nutriente. É verdade. E é interessante que quando eu entendo isso, que existe um universo fora de mim no macro e um universo dentro de mim no nano, eu me sinto mais integrada a tudo que existe. Eu me sinto mais parte de tudo que existe. Eu me sinto mais una com tudo que existe. Eu me sinto menos dissociada de tudo aquilo que o Eterno criou e eu entendo mais o que a Kabbalah diz, que no início era tudo um só, né? Eu sou parte de tudo isso. Eu não sou um módulo menor, né? Não. E aí tem mais coisa interessante. Olha só. Ao compararmos quimicamente esses inúmeros nucleotídeos das diferentes espécies, encontramos apenas 4 tipos distintos. São só todas as espécies, tá? Tudo que existe, tudo que tem vida, tem só 4 tipos de nucleotídeos: adenina, citosina, guanina e timina, bioquímica. Ai, minhas aulas de bioquímica lá atrás. Todas as espécies possuem esses mesmos nucleotídeos, mas em quantidades distintas, ordenados de modo diferente em cada uma das espécies. Olha só que coisa. Que coisa. É impressionante isso, né? E aí você pode pegar e assistir o vídeo chamado DNA de Deus. O DNA de Deus, ele explica, eu não vou explicar isso agora. Ele explica, né? Porque o Eterno, ele tem o nome do Eterno em hebraico, ele tem quantas letras?
Quantas letras tem o nome do Eterno? São 4. 4 letras. Quantos tipos de nucleotídeo há em tudo que existe? São 4. 4. É a mesma coisa, entendeu? Com base em seus valores equivalentes, o hidrogênio se transforma na letra hebraica Yod, nitrogênio Re, oxigênio Vav e o carbono Gimel. Essas substituições revelam a antiga forma do nome de Deus. Yud, Re, Vav, Re. Ele existe como química no nosso código genético. Olha que coisa maravilhosa, né? Dentro de cada célula dos cerca de 6 bilhões de habitantes do nosso mundo, essa mensagem é repetida muitas vezes para formar os elementos da nossa existência. Está dentro de cada um de nós, independente da religião ou crença. Foi Greg Braden que descobriu isso, entendeu? Olha só que coisa. É muito, muito, muito incrível, né? Eles transformaram os elementos no alfabeto hebraico, né? Os elementos, o número, o valor numérico dos elementos, eles transformaram no valor numérico das letras hebraicas. E aí deu Yud, Re, Vav, Re. O Yud, Re, Vav, ele está dentro de cada célula. Olha que coisa maravilhosa. O eterno está dentro de cada célula nossa. A ciência comprova isso. Depois assiste esse vídeo de novo. Eu vou colocar. Acha aí para mim, Davi, por favor, o vídeo para colocar. O DNA de Deus. Então, gente, por que eu estou falando isso? Para a gente ter essa consciência de que a ciência comprova o que a Kabbalah diz. A Kabbalah diz o quê? Tudo que existe veio de um só. Todos nós, um dia, fomos um só. Que o Eterno nos multifacetou, permite que a gente se multifacetasse para ter a capacidade de troca, para ter a capacidade de compartilhar, para ter a capacidade de criar, né? Mas como, né? Como que a nossa vida vai se relacionar ao Big Bang? Como a nossa vida... Por que importa tudo isso que eu estou falando para a gente, né? Por que a teoria... Bota lá, por favor. É DNA de Deus. DNA de Deus no novo nascimento. É isso aqui. A ciência, a assinatura de Deus. Por que isso é importante para a gente? Como que a gente traz isso, né, para a nossa vida do dia a dia? Como a gente... como que isso se desdobra na nossa realidade prática, né? Então, o que acontece? A gente já falou lá atrás da questão do mundo espiritual, do âmbito do 99%, né? E do mundo material, que é 1%. A gente já falou, para quem não assistiu antes, que, na verdade, ou o universo, ou os universos, que a gente viu que há a possibilidade de haverem vários universos, em várias dimensões, né? A coisa é muito maior que a gente imagina. A gente está como se a gente estivesse numa bolha, num vácuo dentro do eterno, que se autolimitou para que houvesse o quê? O conhecimento do bem e do mal, para que houvesse dualidade, para que a gente pudesse escolher, né? A gente falou também sobre o véu, sobre a barreira que há entre o mundo do 1%, esse universo material de tempo e espaço, e o mundo espiritual, que não é regido pelo tempo, né? Que é o 99%. Fala, Mara. Mara levantou a mão, pode falar. Não, é uma pergunta aqui. Você falou, agora há pouco, que nós éramos um só, né? Sim. Nós éramos uma coisa só. Então, para ter um indivíduo normal aqui na Terra, então esse um só, ele começou a se desfragmentar em pedacinhos, e cada pedacinho é uma pessoa? É isso? Cada pedacinho é uma pessoa, cada pedacinho do Adam Kadmon, do homem original que vivia no mundo espiritual, não no material, cada pedacinho se transformou numa coisa. Tudo que existe é parte desse original. Tudo que existe.
a árvore, a pedra, nós, o céu, as estrelas, tudo. Tudo isso é parte do receptor original. O receptor original se explodiu, se fragmentou, né? A ciência explica isso pelo Big Bang, e dessa fragmentação surgiram os universos materiais. Isso é um processo muito complexo. Eu não vou falar sobre isso agora, é importante a gente saber isso, tá? Depois, se vocês quiserem, depois eu posso colocar uns textos, uns artigos sobre isso. Esse processo em hebraico chama Tzimtzum, que foi soma, com M no final, a contração e a explosão, tá? Que surgiu, na verdade, do conflito, né, que ocorreu. Por quê? Porque o receptor, tendo recebido daquilo que o eterno era, adquiriu características dele. E com isso, o desejo também de compartilhar, o desejo também de dar, o desejo também de controlar, e não apenas receber. E aí o que acontece? O Eterno criou esse universo de bem e mal, universo de dualidade. Lá no Gênesis a gente fala o quê? O homem quis comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que pudesse haver conhecimento do bem e do mal, era necessário que houvesse bem e mal, né? O mundo espiritual, ele não é um mundo de dualidade, ele é um mundo de unidade. Lá no mundo espiritual, o quê? Plenitude, luz, prazer, deleite, alegria. Apenas isso. Tanto que quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse, a revelação, né? O que está lá no Apocalipse? Fala o seguinte, que não vai ter mais noite, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, né? Não vai ter mais mal. O leão e o... como é que é? O leão e o jumento, né? Enfim, o animal herbívoro e o animal carnívoro pastarão juntos. Esse mundo de dualidade vai acabar, tá? No Olam Rabá. Não vai haver mais a dualidade da ausência da luz do Eterno. Tá? Porque a dualidade, na verdade, ela vem da ausência, presença e ausência. Qual é a ausência de luz? Trevas. Qual a ausência de bem? Mal. Qual a ausência de plenitude e alegria? Sofrimento. Fala, Rosa. Eu queria fazer uma pergunta, porque essa semana mesmo eu escutei alguém falando que Deus não criou a morte. Existe alguma coisa que Deus não veio a ser, que ele não criou, que o Eterno não criou? Porque, para mim, ele criou todas as coisas. Mas eu escutei hoje uma discussão entre pessoas que conhecem muito a palavra, muito no profundo, e eles falaram assim, que há coisas que ele não criou. Um exemplo, por exemplo, a morte. Ele não criou a morte. Agora, como? Existe alguma coisa que ele não criou? Para mim, ele criou tudo. E eu nem entrei na conversa, que eu pensei, eu não conheço tanto assim para entrar nessa conversa, mas depois eu vou procurar saber se isso é verdade. Então, eu por não isso eu estou te creio nisso, porque perguntando. inclusive a palavra diz o quê? Que até o mal ele criou, que é a ausência de bem. Creio que existe alguma coisa que ele não criou. Para mim, ele criou tudo. Entendeu? Ele criou todas as coisas. Ele criou, se bem que eu acho, às vezes eu fico pensando assim, carrapato, mosquito, micróbio, bactéria. Se bem que, na verdade, tudo isso foi criado em equilíbrio, né? Nós desequilibramos as coisas, né? Tipo assim, coronavírus, interação do homem comendo morcego. Não era para estar comendo morcego. Não era nem para estar comendo animal, na realidade. Né? Foi uma concessão que o Eterno fez por causa do dilúvio, por causa e o dilúvio ocorreu por causa da maldade do homem. Então, o que o Eterno criou? Realmente, o Eterno criou a luz. Mas o Eterno se restringiu para que houvesse trevas. O Eterno criou a plenitude, mas ele restringiu a luz dele para que houvesse... Qual o contrário de plenitude? Gente, deu branco agora, quem sabe?
Vamos colocar Contrário de plenitude, uma escuridão. coisa que não é, Oi? uma coisa vazia, uma coisa que falta. Repete. Para mim, o contrário de plenitude é uma coisa que falta, uma coisa vazia, uma coisa que falta, não? É, Plena é carência, uma né? coisa plena, cheia, Carência, não? é. Fala, Cláudia. Apesar, né, que o Eterno, ele não criou o homem para morrer. Foi o pecado que nos deu a morte. Então, essa pergunta aí que Deus não criou a morte, eu acho que ficou um pouco assim mesmo, né? Porque em dúvida. Agora eu também fiquei em dúvida, porque nós não fomos criados para a morte. E a morte veio passar a existir por causa do pecado. Agora ficou. Eu fiquei em dúvida agora também. Ele Eu não acho que criou da o homem mesma para forma. morrer, mas a morte foi misericórdia do Eterno. O que está lá no Gênesis? Abre lá no Gênesis, por favor, Davi. Depois que o homem come a maçã, come a maçã não, o fruto. Depois que o homem come o fruto, o que o Eterno fala? Ele expulsa o homem do Éden para quê? Para que ele não coma da árvore da vida, certo? E aí, porque se o homem comesse da árvore da vida, ele estaria condenado a eternamente estar no estado de queda. Olha só, entendeu? Quem levantou a mão aí? Janete. Fala aí, Janete. Você, Shalom, boa noite. Você falou sobre a maçã, né? E Que não é há maçã, muita né? Dizem que era um controvérsia. figo, né? Isso. Então, existe algo semelhante, parecido ou próximo de qual fruto seria? É o figo mesmo? Alguns rabinos dizem que era um figo, né? Pode ser também um fruto espiritual. Isso aí pode ter acontecido no âmbito espiritual e não no âmbito físico, né, Janete? Entendeu? Ah, sim, Isso aí pode entendi. ser algo simbólico acontecido no âmbito espiritual também. A gente sabe que era um fruto que dava conhecimento do bem e do mal, né? Pode não Então, ser era um algo fruto que, palpável. era um fruto que tinha um efeito espiritual, certo? Que Entendi. abriria os olhos deles. Olha o que o Eterno diz, olha só. Depois que ele fala, né? Tudo que. Então, lá no 22, olha só. Então, diz o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, conhecendo bem o mal, ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva para sempre. O Senhor Deus, pois, o enviou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, gente, para que esse estado de queda, de ruptura do homem não fosse eterno, o homem foi afastado da eternidade. Vamos pensar. Olha só que coisa interessante. Uma das características, ontem a gente estava falando sobre isso, né? O Renato estava falando, a gente estava falando sobre luto. Gente, a reunião de quarta-feira está maravilhosa. Então, ele estava falando sobre a questão da transitoriedade. O homem, o ser humano, odeia transitoriedade. O ser humano, originalmente, o Adam Kadmon, ele não estava inserido no universo de tempo. Não é algo original nosso estar inserido num universo regido por tempo e espaço. A gente vivia na plenitude. Então, isso é incômodo. A transitoriedade é algo doloroso para nós, né? O desconhecido é algo doloroso para nós. O transitarmos no tempo apenas numa direção é algo doloroso, né? Quer ver uma coisa interessante? Eu costumo prestar muita atenção. Tem um rabino que fala muito isso. Em alguns filmes,
Vocês já repararam quantos filmes existem sobre viagem no tempo? E vocês já repararam o interesse que esses filmes atraem? Não tem um filme de viagem no tempo que não seja campeão de bilheteria. Já repararam nisso? O ser humano tem Sim. uma atração enorme. Quer falar, Adalberto? Não, falei que sim, é um filme que chama atenção, né? Muito, muito, muito. Essa questão de a gente estar inserido, né, no tempo e estar limitado ao trânsito em via única no tempo, né? A gente não pode dar ré, a gente não pode andar para o lado, é só para frente. Só para frente. E a gente não sabe o que está ali na frente. Isso é algo extremamente desconfortável, né? Algo extremamente doloroso. Tanto que a gente se anestesia com muita coisa para não pensar nisso. Mas a única solução verdadeira, o que é? É a confiança no eterno. A única solução verdadeira para o problema existencial, né, para essa questão da gente transitar no tempo, sempre passado em direção ao futuro, sem saber o que o futuro nos reserva, é a fé. Não existe outra. Não existe outra. É a proximidade com o eterno, é o conhecimento do eterno. É como o Rosh Mordecai estava falando ontem, né? É o se aproximar dele. Não tem outra. Não existe outra solução, não existe outro bálsamo, não existe outro paliativo, não existe outra coisa que tranquilize a nossa alma, a não ser fazer exatamente isso que eu vou falar aqui, tá? Tocar no âmbito do 99%. A gente viu que essa cortina, esse véu que separa o mundo espiritual de plenitude, né? De eternidade, de prazer, de luz constante, de não dualidade, né? Esse véu, ele pode ser ultrapassado em determinados momentos. Em que momentos esse véu é ultrapassado? Eu creio que todos nós já passamos por isso. Outro dia também, anteontem eu estava assim, às vezes você está triste, você está desanimado, você está sofrendo, aconteceu alguma coisa horrível na sua vida, você faz o quê? Larga tudo e vai orar. Quem já fez isso na vida? Eu. Todo mundo, Eu acho que é né? melhor eu perguntar assim, quem nunca fez isso aqui, né? Porque é todo mundo buscador. Eu creio que todos nós, né? E aí você vai, você se ajoelha, você se prostra, você se coloca diante do eterno, você se derrama, você ora, você clama, você pede, né? Você louva, você adora, às vezes você canta, às vezes você chora. Como você sai dali? Você sai dali transformado. Ou às vezes você vai numa sinagoga, numa igreja, numa congregação, enfim, em algum lugar onde há ajuntamento de pessoas buscando o eterno, e você sai dali ou você fica ali naquele momento cheia do Espírito Santo, cheia de Ruach. É nesses momentos em que esse véu ele é ultrapassado e você toca na plenitude do mundo dos 99%. Cadê? Ela escreveu uma coisa aqui. Gente, eu amo quando vocês falam, tá? Por favor. A Elaine, já fiz muito isso, principalmente quando eu estava na Assembleia de Deus. Pois é. E não é para deixar de fazer isso, tá? No judaísmo, na Techuvá, porque Techuvá é isso. Se você vai lá na Bíblia, você vai ver que Yeshua, que era judeu, que não tinha nada de cristão, fazia isso. Ele estava no meio da multidão, de repente ele largava todo mundo e fazia o quê? Subia o monte para orar. Só ele, Deus. Só ele, o Eterno, para quê? Para se recarregar. Né? Conectar aqui no mar do Eterno, que era Mashiach, com o Pai. Então, gente, é nesses momentos em que a gente está em conexão com Ele que os mundos, o mundo 99% e o mundo do 1% se tocam. Como? A gente já viu lá atrás, né? Isso é explicado por meio de um diagrama que se chama Árvore da Vida, que a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes, tá? Olha só que coisa interessante.
Nesse livro chamado Judaísmo na Teologia, escrito por senhor Isaac Newton, o Judaísmo na Teologia, desculpa, Judaísmo na Teologia de Sir Isaac Newton, tá? Está escrito o seguinte, uma palavra do Isaac Newton. Platão, ao viajar para o Egito, quando os judeus eram naquele país, aprendeu ali, Platão, filósofo grego, né? Aprendeu ali suas opiniões metafísicas sobre os seres superiores e sobre as causas formais de todas as coisas, que nós chamamos de ideias e que os cabalistas chamam de Sefirot. Mundo das ideias, vocês lembram? Mundo das ideias? Quem lembra do Mundo das ideias? Mara, você lembra? Não, Cíntia. Não? Você lembra, Não. Sávio? Eu lembro. Adalberto lembra. Fala aí, Adalberto, fala aí. Os pensamentos, né? As ideias filosóficas, né? De Platão, né? Eu tenho até um livro, dele aqui de Platão, das ideias. Pensamentos, tem até um livro do pastor também. Não lembro assim, muita coisa, mas eu lembro mais ou menos, entendeu? Aham. Mundo das ideias. Platão acreditava que por trás da nossa realidade material existe uma realidade abstrata. Olha só que coisa interessante, né? Mundo das ideias, no mundo das ideias existem todas as ideias primordiais, sendo que essas ideias são perfeitas e eternas. Uma cadeira, por exemplo, pode mudar o formato, redonda, quadrada, 3 ou 4 pés, mas a ideia cadeira sempre será mesmo objeto para sentar. Só podemos alcançar essa realidade por meio da nossa razão. Olha só que coisa interessante. E aí tinha o mundo dos sentidos, que é o mundo em que habitamos o mundo material. Esse mundo seria uma cópia do mundo das ideias, de acordo com o pensamento de Platão. No entanto, por ser uma cópia, ela estaria sujeita ao erro e não seria eterna e tem um tempo de duração. Olha só que coisa interessante. E aí a gente descobre que Platão foi lá e estudou ideias cabalistas. Olha só que coisa interessante, né? Mundo das ideias é algo muito interessante e eu creio realmente que existe isso, é quando a gente toca no 99%. Por exemplo, tá? Quem descobriu, quem inventou o avião? Vocês não sabem quem inventou o avião? Né? Santos Dumont. Santos Dumont? Na mas ao verdade, acho que mesmo não foi tempo, ele, não, né? pois é. Ao mesmo tempo que ele estava inventando avião no Brasil, estavam os irmãos Wright lá nos Estados Unidos. Olha só. Isso. Vazou alguma coisa do mundo das ideias e os dois captaram exatamente a mesma ideia, saiu do mundo do 99% e dois captaram ao mesmo tempo. E é muito comum isso, cara. Invenções semelhantes ocorrerem em vários lugares. Há pessoas que nunca se conheceram nem se falaram. Vamos trazer isso para o espiritual? Quem é? A Márcia falou isso comigo. Cadê a Márcia? Vamos trazer isso para o espiritual. Márcia Barbosa, está aí? Oi, Selma, fala. Existe uma frase que diz assim: tudo penso, logo existe. Não existe essa frase? Eu tô. Existe. Eu me lembro dessa frase quando eu estudava. Penso, logo existe. Exatamente. Cadê a Márcia? Está aí? Está aí. Márcia, o que você estava conversando comigo aquele dia sobre a questão das para-chotes, lembra? Do quê?
a gente sempre vive algo relacionado às parachotes na época das parachotes, né? Ah, sim. Ou às Sim, vezes, sim, verdade. ou às vezes, olha essa coisa interessante. Às vezes, quem transita muito, teve uma época que eu transitava muito, você via, você ia na sinagoga, você sabia qual era a paraxá da semana, você ia numa igreja que não tinha a mínima noção de judaísmo, e o pastor estava pregando exatamente o tema da paraxá da semana. Ou seja, Aconteceu comigo. ambos. Você já viu isso, Bárcia? Aconteceu comigo. Pode falar, Márcia. E com uma amiga minha, isso tem se repetido lá na minha igreja. Eles não sabem da paraxá, e aí, quando ele está pregando, eu me lembro que o que ele está pregando tem a ver com a paraxá daquele dia, ou acontece algum fato da paraxá. Isso. Gente, eu já vi isso acontecer muito, muito. Ou, tipo assim, você ouve uma pessoa falar, ela está falando sobre um assunto. Aconteceu hoje, né, Eliana? Eu falando sobre perseverança e o Eterno tinha te dado uma palavra que estava relacionada a isso. O que é isso? Sim. Ambas acessamos o mundo espiritual, o mundo do 99%. Né? Ou, vamos falar isso de outra maneira, Ruach HaKodesh, né? Que atravessa esse véu entre o mundo espiritual e vem habitar em nós, é o mesmo. Então, ele fala a mesma coisa para você, para mim, ele se revela ensinando aquilo que ele quer ensinar no momento a muitas pessoas ao mesmo tempo. Nesses momentos, esse véu, né, entre o mundo material e o mundo espiritual, ele é ultrapassado. E é nesses momentos, eu não sei se vocês já repararam isso, que a gente sente exatamente mais alegria, mais plenitude, mais prazer. Gente, não há quem se aproxime do Eterno e não sinta prazer. Isso, tipo uma confirmação do Espírito, uma testificação do Espírito Santo, exatamente. Exatamente. Você está acessando o 99%. E é algo extremamente consolador, extremamente prazeroso. Então, você capta, da verdade, você está captando um pouquinho da plenitude que existe lá, onde o Eterno preenche tudo sem se restringir. Olha só, esses vislumbres que a gente tem, né? Esses momentos de êxtase com o Eterno, de alegria, de plenitude de espírito, eles são tão maravilhosos, né? Se você parar para pensar, tá? Que esses momentos tão maravilhosos, eles ainda são filtrados, tá? Por 10 filtros diferentes. Imagina como é lá na plenitude. Deve ser uma coisa assim de doido. Deve ser uma coisa maravilhosa. Né? Tipo, gente. Quer falar, Selma? Eu fui procurar tal frase. Ele é do Descartes, que fala o seguinte: o filósofo e matemático questionava a sua existência e chegou à conclusão de que, se um ser pensante, então existe, porque ao pensar tem consciência de si próprio. É um filósofo. Eu me lembrava dessa frase, mas não sabia de quem era. O Descartes, ele achava que a gente tinha que desconstruir tudo, entendeu? Desconstruir tudo. Não é de Platão, não é de Descartes. Desconstruir tudo da sua forma mais básica para entender as coisas, né? Descartes, filósofo francês. Então, fala, Márcia. Eu não sei se assim, a conexão a ligação, a associação que eu fiz agora, se vai corresponder. Aí você me diz se eu estou errada. Eu estou fazendo um papel de Aline aqui. É assim, eu percebo que eu faço leio a Bíblia e me encanta muito que, por exemplo, Daniel, né, quando tem um encontro com algumas coisas espirituais, ele não suporta, ele cai.
né? Aham. O impacto é tão forte que ele cai, né? Muitos profetas caíram, né? E aí Deus fala assim, ó, ser humano, levanta, né? E ele tem que ser ajudado para levantar, né? E também, assim, quando a gente fala da palavra de Deus, né, para um grupo, você vai pregar em algum lugar, às vezes o impacto ele é tão forte que quando você sai dali, você tem que deitar, descansar, porque é como se tivesse algo muito forte que você muitas vezes não resista. E aí, antes, agora vocês falando isso, digamos que antes eu dizia assim, nossa, parece que eu fui sugada. Acho que agora eu vou dizer assim, não, eu fui preenchida de uma forma tão forte que foi mais forte do que eu. E eu estou sendo revigorada, né? Exatamente, exatamente, porque na verdade você é preenchida com a plenitude do mundo espiritual. Mas eu acho que quando você está sendo usada, né? Quando você está sendo usada para falar a outros, na verdade, o que acontece? Você é canal, entendeu? Entra e sai, você é canal da luz. É o receber para compartilhar, entendeu? Então, talvez por isso você sinta que você tem que deitar e descansar, porque você foi canal, você na verdade, você cumpriu com a avodá, você trabalhou, você se fez canal. Não fica com você. A coisa não fica apenas com você, mas flui através de você, né? Quer falar, Jamil? Tem um desgaste, né, Cíntia? Achei que ele tinha levantado a mão. Não, acho que ele saiu, na verdade, né? Hein, Cíntia? Então, tem um desgaste, não tem, nesse canal que você diz que nós somos? Há um desgaste, eu sinto isso, há um desgaste imenso. É aquilo que a Márcia colocou assim, perfeito para mim. Entendeu? o que que acontece? O que acontece quando uma correnteza passa pelo leito do rio? Desgasta, entendeu? Desgasta, fluiu através dela, né? O que acontece quando uma cachoeira, quando chove e uma cachoeira, vem aquela cachoeira de água, né? Aquilo ali lava a terra, né? Desgasta. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que voltar lá, entrar em contato com a plenitude do eterno e se encher novamente. É isso que você tem que fazer. E aí você se enche. Solução para isso é se encher novamente. Ah, tá com carro enguiçado na rua. Não, tudo bem. O importante é que você está aqui. Isso é que é importante. Então, aquela música vem com peso da sua glória, né? Vem com peso da sua glória. Por que o eterno se restringiu nesse mundo também? Para que a gente pudesse aguentar, porque é muita luz. Você lembrou bem dessa questão de Daniel, né? O que acontece? Ele cai, ele tem a visão, ele fica fraco, ele se prostra, aí vem o anjo e toca nele, fortalece e fala, coloca-te de pé, né? Isso. Quer dizer, agora eu não sabia disso, entendeu? Eu fui saber lendo esse livro, que Platão, ele foi estudar com os judeus, como muitos gregos, né? Os gregos tinham um grande interesse em tudo aquilo que era judaico, tanto que muitos gregos, quando ouviram falar de Yeshua, eles foram a Jerusalém, eles foram seguir Yeshua, né? Então, vamos lá. O que acontece, né? O Platão, ele falava o seguinte, era a ideia, mundo das ideias, as ideias desciam para o nosso mundo, né? Já no judaísmo é o quê? A plenitude do eterno, que está ao nosso redor, ao redor do universo, ele se restringiu e filtrou a sua luz por meio das sefirot, que na verdade a árvore da vida é um diagrama, tá? Ela não a árvore da vida cabalista, ela não existe realmente. É uma forma de explicar o que aconteceu e como o eterno se filtra,
como ele filtra a luz dele, o que cada uma das sefirot representa. A árvore da vida, ela representa muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive a nós. A gente vai ver isso. É muito interessante. É como se fosse, a árvore da vida, ela é como se fosse uma parábola, um simbolismo. Tipo, Yeshua é simbolizado pelo cordeiro, né? A árvore da vida é um simbolismo dos aspectos do eterno pelos quais o eterno se manifesta a nós aqui nesse mundo material. Inclusive, as 3 sefirot inferiores, né, o Zeirampim, simbolizando o Mashiach. Fala, Adalberto. Eu, quando fazia seminário teológico, uma vez eu falei para o pastor, nossa, eu estou aprendendo muita coisa, que bom, né? Eu queria aprender mais. Ele falou assim para mim, você quer aprender mesmo de verdade? Você quer aprender mesmo de verdade? Bíblia mesmo de verdade? Falou, procura um rabino judeu, com ele você aprender, porque aqui você não aprende nada. Ele falou assim para mim isso aí, em 2014. E eu fiquei até com tontura naquele dia, fiquei me sentindo mal, até passando mal, porque ele falou aquilo para mim e eu não entendi aquilo lá. Falei, mas como assim procurar um rabino judeu? Eu não indaguei ele, né? Mas eu vim pensando para minha casa ir embora, porque era a última aula, e eu vim indagando na minha cabeça, como assim procurar um rabino judeu? Onde que eu vou achar um rabino judeu para me ensinar sobre Bíblia, sobre Kabbalah, sobre judaísmo, essas coisas, sobre Antigo Testamento, Brit Hadashah, e eu fiquei assim com a minha cabeça, assim, sabe, turbulenta, né? Porque eu não entendi o que ele falou para mim. Eu falei assim, mas como assim procurar um rabino judeu? Se eu estou aqui num seminário teológico, fazendo teologia, o cara manda procurar um rabino judeu? Como assim? Eu fiquei assim, meio assim, perdido, sem saber, né? Depois de muito tempo que eu fui entender. Uhum. É porque, na verdade, o judaísmo ele é muito mais profundo, né? O cristianismo ele veio do judaísmo, mas ele, de alguma forma, ele se superficializou. Mas o que acontece? Gente, a gente não pode também, dentro do diagrama da árvore da vida, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já falei sobre isso com vocês, eu falo sempre sobre isso, porque é um perigo real, tá, que a gente tem. Dentro do diagrama da árvore da vida, a gente tem as 10 sefirot, né? Os 32 caminhos. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho aqui, peraí. Lembra que eu botei um diagrama aqui? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Vocês estão conseguindo ver? Sim. A árvore da vida aqui, né? Sim. A gente tem Keter, aí tem Rokhmah e Binah, que é a sabedoria e o entendimento. A gente tem Hesed e Gevurah, a misericórdia, amor, caridade, e a justiça, a restrição. Tem Tiferet, que é a beleza, a harmonia. Tem Netzah, Hod, que é a glória, o esplendor, a honra. A gente tem Yesod, que é o fundamento, e Malchut, que é chamado reino, que é o mundo material, tá? Só que ela não está aqui, ó, do ladinho de Keter, mais abaixo, entre Keter e Binah, existe uma sefirá chamada Da'at, D-A-A-T. Ela não está nesse diagrama, porque é um diagrama simplificado. Essa Da'at, ela não está ligada por esses caminhos, tá vendo? Você tem a coluna da direita, a coluna do meio e a coluna da esquerda. Cada uma dessas colunas tem um simbolismo. E todas elas, ó, estão ligadas umas às outras, tá vendo? Da'at, não. Da'at é o conhecimento intelectual puro. E o que o judaísmo fala? Ele fala que Da'at, o conhecimento intelectual puro, ele pode ser extremamente benéfico, né? O aprofundamento no conhecimento mental pode ser extremamente benéfico se ele estiver ligado a todas as outras sefirot, né? Mas ele pode ser extremamente maléfico se ele for usado como ferramenta de domínio e ferramenta de manipulação. Então, o que essa pessoa falou para você está certo em parte. Tipo assim, o
que ele quis dizer foi o seguinte: os judeus sabem muito mais que a gente. É verdade, né? Mas o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: apenas o conhecimento judeu sem Ruach, sem o Espírito, sem Mashiach, vai ser a tua morte espiritual. Então, sempre tem que estar acompanhado do Eterno, né? Hormá e Biná. Hormá, essa palavra Hormá aqui, lembra do elogio da sabedoria lá em Provérbios, que fala sobre a sabedoria de Deus, o que é a sabedoria, não sei. A palavra hebraica é Hormá. Essa sabedoria, na verdade, ela é o discernimento, o bom senso, mas inspirado pelo Eterno. Essa Hormá aqui é a inspiração de Ruach, tá? E a Biná, na verdade, é a capacidade de fazer a escolha. Exatamente, o judeu tem a Torá, mas não tem Yeshua, que é a nossa Torá viva. Então, eu mudaria um pouquinho as palavras desse homem, eu falaria assim: quer saber da verdade realmente? Procura um rabino judeu tradicional que tenha se convertido a Mashiach, que tenha descoberto que Mashiach é o Salvador, né? Tem uma pessoa assim que, gente, eu fico assim impressionada com ele, com a simplicidade, com a profundidade das coisas que ele fala, que é o Rosh Mordecai, que é um judeu israelita, criado como ortodoxo, né, no judaísmo tradicional, e descobriu Yeshua. E vive Yeshua de uma forma assim muito linda, né? É aquele que eu traduzo toda quarta-feira, né? E as mensagens dele são maravilhosas, são profundas, são reveladas, são incríveis. Se você se aproxima dele para saber mais, o cara sabe muita coisa. Ele sabe muita coisa. Então, a gente não sabe nada, eu não sei nada, eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada, né, Aline? Cadê a Aline? Tá aí, Aline? Acho que a Aline caiu. A Aline está quietinha hoje. Então, gente, é muito importante a gente entender que esses momentos que a gente se sente conectado com o Criador é exatamente quando a gente acessa a plenitude, que é Ele, né? O mundo espiritual, que ele preenche tudo infinitamente. Nossos rabinos dizem o seguinte: ele não tem princípio e não tem fim, ele não tem limites. Os universos materiais são enormes, mas ainda assim são limitados. Agora, ele não tem limite. Então, tipo assim, de que tamanho eu imagino essa bolha dentro dele? Para ele pode ser do tamanho de um átomo dele, mas para nós é enorme, né? Para nós é enorme, é uma coisa enorme. Quando eu formo a imagem, é interessante, quando eu formo a imagem mental, né, dessa bolha dentro dele, na qual ele se restringiu para que a gente possa ter essa experiência de troca, eu vejo essa bolha assim do tamanho, desse tamanho assim, ó. Eu vejo essa bolha assim, quando eu formo a imagem mental. Eu vejo mais dele do que de bolha na minha tela mental, né? Mas ela é uma bolha enorme e ainda assim é uma bolha ínfima, né? Porque ele é infinito. Então, para ele não é nada. Lembra quando lá o salmista diz que a vida é um sopro? O tempo todo que a gente passa na Terra, a nossa vida toda é como se fosse uma respiração do Eterno, se ele respirasse, né? Então, a gente só consegue conceber determinados conceitos espirituais pelo simbolismo. Sabe, você está aí? O Sávio fica só ouvindo. Tá aí, Sávio? Vocês estão me ouvindo ou caiu todo mundo? Estamos ouvindo. Está perfeito. Eu estou ouvindo. Vocês estão tão quietos. Ó, Sávio, você está aí? Tá aí, Sávio? O Sávio é um grande estudioso de Cabalá, de judaísmo. Esse cara sabe muita coisa, estuda muita coisa e tem uma sensatez assim sensacional, uma pessoa que eu admiro muito. Mas ele está quietinho ali, ele não quer falar nada, está só ouvindo. Então, gente, são conceitos, né, que a gente começa a pensar, a gente começa a vamos usar o grego, filosofar, né?
A principal consciência que a gente tem quando a gente estuda a Kabbalah é o tamanho do eterno, a unicidade do eterno, e nós fazemos parte integrante de tudo isso, inclusive do eterno. Lembra na aula passada que eu falei sobre o átomo? E eu falei que o átomo tem mais vazio do que matéria, e que nesses espaços, né, entre as partículas subatômicas, quem está é o eterno que nos preenche, é ele que nos preenche, né? Então vamos lá. Quando nos elevamos e compreendemos esse mundo mais elevado, nós trazemos mudança permanente e positiva para a nossa vida. Quanto mais nós nos conectamos com o eterno, com o mundo do 99%, quanto mais vezes nós conseguimos atravessar o véu, né? Mais nós nos santificamos, mais nós nos tornamos espiritualizados, mais nós nos aproximamos do eterno. Mas por que que isso é tão difícil, gente? Por que que isso é tão difícil? Porque a gente não sabe como se conectar. Voltou, Aline. Caiu, né? Fala aí, Aline. Eu estou falando demais sozinha. Cadê você? Oi, Shalom. Shalom. Eu nem consegui nada. Eu tive uns problemas aqui com os meus pais e, enfim, meu irmão, e estava tentando resolver, por isso que eu não estava participando. De que você estava falando? Mas está tudo bem agora? Resolveu? Espero que sim, né? Ai, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Depois a gente conversa. Sobre o que a gente estava falando, gente? Eu esqueci. Quando eu saí, você estava falando da árvore da vida, né? Das Seferotes. Por que é tão difícil se conectar com o eterno? Uhum. Eu estava falando sobre o seguinte, cara. Por que é tão difícil se conectar com ele? Por que é tão difícil ultrapassar essa barreira entre o mundo do 1% e do 99% e receber um pouco da plenitude, né? Porque toda ela a gente não recebe. O que o Eterno fala? Ninguém pode ver a face do Eterno e viver. O que quer dizer isso? A gente não aguenta. Isso tem a ver com aquilo que a Márcia falou também, né? O cansaço que a gente sente quando a gente recebe um pouco da plenitude e deixa ela passar por nós, né? A gente não aguenta, é muita luz. Sadoc, ele simboliza isso de uma forma que eu gosto muito. Ele fala o seguinte: nós somos como se fôssemos aparelhos eletrônicos 110, entendeu? 110 volts. O eterno é 220 volts. O que acontece se a gente conecta o aparelho 110 no 220? Queima. Explode, né? Deixa de existir, para de funcionar. Por isso ele se revelou a nós por meio de Yeshua HaMashiach. Lembrando que todas as vezes que ele se traduziu. Pode falar, fala. Lembrando todas as vezes lembrando todas as vezes que ele apareceu, né, para Moshe, para Abraão, era Yeshua aparecendo, né, na verdade. Yeshua é a face pequena. Nós nunca veremos o eterno, né? Por isso que Yeshua fala que quem vê a mim vê o Pai, porque a gente vai ver Yeshua. Pelo menos eu aprendi assim, que o eterno mesmo a gente não verá, a gente vê o Filho, vê Yeshua. E olha só que coisa interessante, a Kabbalah explica isso perfeitamente por meio da árvore da vida. Está lá no livro de Sadoc. Depois a gente vai dar uma revisão nisso. Tá. Fala, Rosa. Eu queria saber o seguinte. O meu filho, ele estava falando aqui para nós, aqui um dia desse, que a manifestação dele lá no deserto, em forma de coluna de fogo,
na verdade, ele falou assim, que ele aprendeu, que não era coluna de fogo, era raios, era descarga elétrica, porque ali naquela parte, eles adoravam Baal, que era o deus do trovão, da tempestade, e que o Eterno se manifestou assim para não para provar, mas para mostrar que ele também controla o trovão, controla que na verdade quem é o Deus dessas coisas é ele e não Baal. Agora eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, que as colunas de fogo era, em vez de fogo em si, sim, uma tocha de fogo, era raios, descarga elétrica. Não sei como seria isso, mas o que você fala sobre isso? Olha só, o que Êxodo fala, na realidade, é o seguinte: durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. Então, o Senhor ia numa. O que quer dizer isso? Vou até olhar no hebraico ponto pro depois para ver como é que está no hebraico isso. Mas o Eterno estava ali, né? Era como se aquela coluna fosse o veículo dele, né? Por exemplo, eu vou num carro, eu vou num ônibus, o Senhor ia numa coluna, ou seja, ele se manifestava por meio da coluna, ele se manifestava por meio da nuvem, né? Na verdade, o que acontece? Quando a gente começa a pensar sobre paganismo, né? A gente tem que voltar lá no Éden. Adão e Eva conheciam o Eterno, viam o Eterno, houve a queda, o ser humano parou de ver o Eterno por causa da queda, né, da ruptura, foi criado esse véu, né, entre a plenitude do Eterno e o mundo no qual a gente vive, ou seja, entre o Éden, né, porque a plenitude em que havia total harmonia entre o ser criado e o Criador era o Éden. Lembra que a gente viu isso lá atrás? A gente foi expulso do Éden. A gente veio para um mundo material. A gente não vê mais o Eterno abertamente. No Éden, ele ia visitar Adão e Eva todo dia, lembra, na virada da noite, e se manifestava abertamente a eles. Eles viam o Eterno e conversavam com ele, né? Então, o Eterno se ocultou. A partir do momento em que o Eterno se ocultou e o homem se perdeu do Eterno, houve um momento, né? A gente sabe, sempre houveram homens santos, mas houve um momento em que a terra se perdeu quase que totalmente do Eterno. Logo antes do dilúvio, lembra? Quem sobrou? Noé, Noa. Então a terra vivia como? Em trevas. Só que havia no coração do homem a consciência de que havia um Criador, a consciência da divindade. Então, na verdade, o paganismo, a adoração a outros deuses, a adoração a Baal, a adoração ao bezerro de ouro, etc., era uma tentativa de se adorar o divino, só que de forma equivocada, né? Eram ídolos que eram adorados. O ato era um ato de adoração, era um ato correto, mas o objeto da adoração era errado. E por ser devotado a algo que representava a ausência de Deus, a ausência do Eterno, muitas vezes eram as trevas que vinham inspirar aquelas pessoas, né? Tanto que havia, dentro da idolatria, havia muito sacrifício humano, né? Havia muita crueldade, autoflagelação. E aí, o que acontece? Nesse momento, né, em que havia trevas, havia perda, o Eterno resgata uma família que conhecia ele, que falava com ele, que é a família de Noa, mas depois continua havendo trevas, né? E aí o Eterno vai e resgata quem? Abraham. Então,
o tempo todo existem muitos equívocos. Quando as pessoas atribuem a Baal, né, como você estava falando, a Baal o dom de dominar a natureza, né? Na verdade, eles creem que esse Baal é o Deus Criador. E aí que o Eterno se revela e fala, não, peraí, o Deus Criador não é aquele, o Deus Criador sou eu. O verdadeiro sou eu. E como ele se revela como Deus verdadeiro? A gente vê isso lá aliás, a gente vê isso desde Abraão, né? Quando Abraão forma um pacto com o Eterno chama Abraão, o que acontece com os holocaustos? Né? Ele oferecia holocausto, vinha fogo do céu e queimava o holocausto. Então, essa questão do fogo do céu é uma constante no relacionamento do homem com o Eterno, desde lá de trás. A gente vê isso a primeira vez em Noa. Eu acho que é em Noa que a gente ouve especificamente sobre essa questão de sacrificar o Eterno e vir fogo do céu e consumir. Né? Então, é bem anterior a Baal. Só que o povo se equivocou. Então, o que o Eterno faz? Ele se dá a conhecer a um povo extremamente primitivo e materialista, como? Por meio da natureza. Acontecem as 10 pragas no Egito, né? As 10 pragas no Egito, muito mais do que para os egípcios, era para o povo de Israel, para que o povo de Israel conhecesse o Eterno, respeitasse o Eterno, visse o poder do Eterno, visse quem era o Eterno, que ele era o Todo-Poderoso, não os outros deuses, né? Então, isso que o seu filho falou tem um fundo de verdade, sim. Eu creio que é verdadeiro isso, embora eu não conheça a história específica disso. Fala, Aline. Eu sei que quando a Torá foi entregue no Monte Sinai, teve várias, assim, eu aprendi isso, né? Trovões e raios, relâmpagos, e que os povos, né, que estavam ali e viam, falavam que o Criador dos céus e da terra estava dando a palavra dele para o povo dele, né? Quem morava em volta do Monte Sinai, né? Os povos próximos. Agora, em relação a essa coisa assim, a Escritura ela fala que o mundo jaz do maligno, né? Então, desde que houve o pecado, esse jaz é de jazigo, tanto que ele é com Z, de jazigo, de trevas, de morte. Então, desde que o homem pecou, a semente do mal, ela foi germinada, né? Então, toda a humanidade tem sempre aquele que se levanta com essa sementezinha mais, né, mais forte, brotando, né? Então, na época de Noa, teve Noa, que era um homem justo, a gente vê outros homens, né, justos, mas sempre tem essa semente do mal. E se a gente lê, assim, no livro de Adão, que é um livro apócrifo, fala que Adão sacrificou e o Eterno aceitou, e a forma, do mesmo jeito que foi no sacrifício de Noa, o Eterno com raio, com fogo, né? Demonstrou a aceitação. E isso que a Cíntia falou, as pessoas, elas, porque assim, por isso que o Eterno é muito didático com as coisas da Torá, porque o ser humano busca por algo palpável, e o Eterno não é palpável, né? Assim, no geral, assim, você olhando de primeira vista, claro, eu vejo o Eterno na natureza, nos pássaros, nos bichos, né, no ser humano, mas nele individualmente, como pessoa, não é algo palpável. E o homem buscava por essa coisa palpável. Então, o livro de Adão fala que Caim, ele achava que o sol era o Eterno, por causa da luz do sol. Ele foi o primeiro adorador do sol, né? Porque é algo que estava vendo, né?
Então, assim, a gente, tanto que Tomé, para acreditar que Yeshua ressuscitou, ele precisou ver. Tem gente que precisa ver, precisa sentir, precisa... O ser humano busca por isso. E tem gente que não então, a pessoa vai, acha que Deus é uma árvore, Deus é uma estrela, Deus é um sol, e começa a querer botar essas coisas. O que o Eterno fez? E, né, com isso tudo, esse sincretismo todo, o Eterno foi ressignificando, porque eles faziam sacrifícios para outros deuses, eles usavam coisas para outros deuses, e o Eterno foi, mas faz para mim. Isso aqui, mas é para mim, e foi ressignificando e trazendo para ele. Né? Então, assim, quando eles acreditavam que o Baal, né, é o deus do trovão, que Baal é senhor, na verdade, né? Não é um nome próprio, mas o Baal tal lá era o deus do trovão. O que o Eterno fez? O Eterno mandou um trovão, um raio, para mostrar que ele é que é o Senhor. Então, ele sempre vem ressignificando isso dentro do povo dele. As 10 pragas, cada praga daquela foi derrubando um deus egípcio. Né? Eu não sei se vocês já estudaram isso, mas cada praga foi para derrubar um deus egípcio. O Eterno está mostrando, olha, esse aqui é o Deus da fertilidade, então eu vou mandar o gafanhoto, porque ela protege do gafanhoto, então eu vou mandar o gafanhoto para vocês verem que quem protege sou eu, e quem manda o gafanhoto também sou eu. Né? E o Eterno, ele trabalha dessa forma, ele é didático. Aí, por isso, a coluna de fogo, por isso a nuvem. Muito bom, é exatamente isso. Exatamente isso, entendeu? Porque o que acontece? É muito importante a gente entender essa questão, inclusive para aqueles que falam, tudo é paganismo, é paganismo, é paganismo. Gente, tudo é paganismo. O casamento veio do paganismo, o batismo veio do paganismo, o sacrifício substitutivo veio do paganismo. Mas de onde veio o paganismo? O paganismo veio da verdade. O paganismo se perdeu da verdade. Então, a origem não está no paganismo, a origem está na verdade, entendeu? O paganismo já é uma deturpação do que é verdadeiro, que o Eterno trouxe de volta para a verdade. Não é que o paganismo criou e o Eterno copiou e normatizou, não. O Eterno recuperou, ressignificou a sua origem. Até porque o objetivo do paganismo era honrar e adorar a divindade. Só que por ter se perdido, adorava a divindade errada. Tá? E aí o Eterno, por exemplo, essa questão do sistema sacrificial. O sistema sacrificial aponta para o quê? Para o sacrifício vicário, eterno, universal de Mashiach. Então, o sacrifício, tá? O sacrifício substitutivo, ele foi instituído pelo Eterno, verdade, né? Para apontar para Mashiach. O paganismo pegou... Lembra uma vez que eu falei com vocês que a estratégia de Hassatã é o quê? Imitar, desvirtuar para desacreditar. Então, o que aconteceu? O paganismo pegou a questão do sacrifício substitutivo, desvirtuou para sacrifícios humanos, né? Tinha aquele Molor, né? Molor era uma estátua que a barriga dele tinha uma fogueira e as pessoas jogavam os bebês ali, né? Devorava bebês. Então, aí virou sacrifício humano. O Eterno pegou aqueles povos que faziam sacrifício humano e o que ele fez? Regulamentou o sacrifício. Não pode ser humano, pode ser só de animal. Até que viesse Mashiach, e aí o que ele fez? Cancelou o sacrifício humano. E cancelou o sacrifício de animal. Fala, Aline. Eu costumo dizer que o inimigo, ele usa a verdade para trazer a mentira. Ele pega a base da verdade para trazer a mentira. Ou a base das coisas que o Eterno instituiu para trazer uma mentira, um paganismo. Porque
a gente vê que, como a Cíntia falou, né? O sacrifício, ele já estava dentro do que o Eterno instituiu, porque ia ter o sacrifício de Yeshua. Né? Isso está lá desde quando o Adão foi formado, desde que o mundo foi criado. O Eterno já sabia, o Eterno sabe todas as coisas. Então, ele já tinha instituído o sacrifício. O que o inimigo faz? Ele pega uma coisa criada pelo Eterno, uma coisa verdadeira, com base, né, do Eterno, e traz uma mentira, traz uma idolatria, traz né, uma coisa errada. Então, e o que o Eterno faz? Lá na frente, o Eterno vai lá e resgata isso. Que, na verdade, é um resgate, né? Ele ressignifica, mas é um resgate. Exatamente. Exatamente. Agora, Baal, né? Na verdade, a palavra Baal, em hebraico, quer dizer Senhor. Por exemplo, né? Existe o Baal Techuvá. A gente não pode confundir, tá? O que é um Baal Techuvá? É alguém altamente bem visto dentro do judaísmo. É aquele que andava em trevas e se converteu, voltou. Por exemplo, eles usam isso muito para o judeu que não era religioso e que aí, de repente, vira o que eles chamam de judeu piedoso, né? Porque dentro do judaísmo não fala assim, santo, consagrado, fala assim, aquele cara que gosta de orar, que gosta de buscar, que gosta de estudar, ele é chamado um judeu piedoso, eles chamam de judeu piedoso. Então, o que o judaísmo fala? Ele fala o seguinte, que aquele que se converteu ao judaísmo, aquele que voltou à prática espiritual do judaísmo, aos olhos do Eterno, a gente vai ver isso na Kabbalah também, aos olhos do Eterno, ele é mais elevado do que aquele que já nasceu no judaísmo e nunca se afastou. E que ele nunca, e que é proibido dentro do judaísmo, tá? Ele ser lembrado da sua vida pregressa de pecado. Agora, o nome Baal, que está na Bíblia, né, que a gente confunde com o nome hebraico Senhor, na verdade, estava vendo aqui, o nome dele, na verdade, era Bel ou Baal, na língua mesopotâmica, tá? Então, ele era relacionado com a fecundidade e associado, muitas vezes, a estar, tá? Então, ele era um ídolo mesopotâmico, tá? Era um ídolo mesopotâmico. E esse nome Baal, na verdade, ele veio do nome mesopotâmico dele, Baal. Não é a mesma coisa que o Baal, Senhor, em hebraico, tá? A gente vê, por exemplo, esse nome Baal lá em Oséias, né, Aline? A gente estudou com você. Tem vários nomes, Baal Peor, Baal... Não, quando o Eterno fala com o povo de Israel e fala assim, agora você não me chamará mais meu Baal, mas meu né? Isso. Não mais meu senhor, mas meu marido, meu homem, né? Meu amado, né? Aí é no sentido de senhor, exatamente. Baal significa marido, mas num sentido assim, de senhor, no sentido formal, entendeu? No sentido formal. Então, Baal tem muitos significados. Né? Então, vamos lá. Vamos lá, nada, 10h15. Ai, Senhor! Ô, papai! Essa aula tinha que ser umas 3 horas, né? Tinha que ser umas 3 horas de aula, gente. A gente começa a engrenar e... O tempo passar, né? A gente não sente o tempo passar. Não vem. Eu acho tão assim, tão apaixonante você pensar nessas coisas, cara. É muito apaixonante. Eu não sei, o efeito que o estudo de Kabbalah faz em mim é me apaixonar pelo Eterno, é cada vez mais me conscientizar da grandeza do Eterno, tá? Da minha pequenez e ao mesmo tempo da minha grandeza, de que eu sou parte de toda essa engrenagem de amor, entender que tudo isso, até mesmo esse mundo de dualidade, onde há dor, onde há ausência de bem, é amor, é por amor, entendeu? É por amor. Você está aprendendo muito com o Jair, né, Elane? Baruch Hashem. Baruch Hashem. E aí, para terminar, então, tá?
Quando a gente aprende a se conectar com a plenitude do eterno, com o 99%, que pode ser chamado também, quando a gente aprende a se encher de rua do eterno, a ouvir a voz do eterno, a estar na presença dele, a ter intimidade com ele, né? Aí tudo se abre e você começa a aprender a receber. Agora, como? É dentro de nós, não é fora de nós. O caminho para isso está em nosso interior e não no exterior. É no nosso interior que a gente se conecta com o eterno. Se a gente ficar buscando no exterior, em igrejas, em sinagogas, em líderes, em pastores, em rabinos, em eruditos, não é. É aqui dentro. É na nossa introspecção, é no nosso contato com o eterno, é na nossa vivência diária, é no nosso diálogo com ele, é no nosso buscar e algumas ferramentas, né, alguns instrumentos que a gente vai ver em seguida. Gilberto, seja muito bem-vindo, mas a gente acabei de falar a última palavra. Ainda deu tempo de você chegar, Baruch Hashem. A aula vai ficar gravada, tá? Quem quiser depois assistir, a gente elucubrou um pouco hoje, assim, mas foi muito bom. Lembra, 3 bilhões de nucleotídeos dentro de quanto? 37 ou 13 trilhões de células. Multiplica 3 bilhões, vamos botar 13 trilhões. Multiplica 3 bilhões por 13 trilhões. Esse é o universo que você tem dentro de você em nível de nucleotídeo. Você já parou para pensar que um nucleotídeo pode ter dentro dele, num nível mais nano ainda, todo um universo de outras coisas? Isso é infinitude. A infinitude para o macro, a infinitude para o nano. Não acaba nunca. E a mente começa, né? Existe uma palavra em inglês chamada mind-boggling. Eu amo essa palavra. Não tem essa palavra em português. É tipo assim, isso aí é algo que explode a nossa mente, né? Que vira a nossa mente. Quando a gente começa a meditar nisso, a gente se conscientiza da grandeza do eterno. Tanto para um lado do macro, quanto para o lado do nano. Ele é enorme, ele é infinito, ele é capaz de todas as coisas, ele nos criou, ele é mais do que capaz de suprir todas as nossas necessidades, em todas as áreas da nossa vida, ele já supriu, ele já emanou dele, ele já criou para nós, ele está fora do tempo, ele é tudo aquilo que a gente precisou, vai precisar um dia. A gente é que tem que aprender a receber isso, a acessar tudo isso, né? Que está ali do outro lado do véu, aqui pertinho, no mundo espiritual. É como se fosse uma conta bancária milionária, está no teu nome, mas você precisa da senha. Qual é essa senha, né? Como a gente vai conseguir descobrir essa senha? A gente vai ver isso em seguida, tá? Aline, você faz uma oração para a gente, por favor, para terminar? Amém. Pena que eu não pude participar da aula toda, mas depois eu vou ver a gravação. Mas é sempre bênção, né? Um pouquinho que a gente pega, já é maravilhoso. É muito bom. Pai amado, querido, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, obrigado por este tempo, obrigado, Senhor, porque Tu tens se revelado a nós, obrigada por cada um aqui presente, obrigada porque Tu tens levantado pessoas, Pai, com sede e fome de Ti, para Te buscar e aprender mais de Ti, é tão gratificante ver isso. Obrigado, Senhor, porque Tu tens disponibilizado a Tua serva Cíntia, colocado o desejo no coração dela, o Teu desejo, Pai, de nos ensinar, de nos capacitar, de trazer mais, Senhor, do Teu conhecimento a nós, que Tu possa estar abençoando a Tua serva, ungindo, Pai, protegendo, dando discernimento, sabedoria. Pai, que Tu esteja com ela, com a família dela, com os filhos, com os netos, Senhor, suprindo todas as necessidades da Tua serva. Toma cada um,
aqui presente em tuas mãos, Senhor, a família de cada um, que tu possa estar também guardando. E, Senhor, e cada palavra que dada, que ensinada, possa ser semeada em nosso coração, possa germinar e que possamos dar frutos, Senhor. Porque tudo que temos aprendido, Pai, em cada aula, é para que dê fruto, é para que sejamos melhores como pessoas, que sejamos melhores como servos teus, que possamos entender melhor a tua grandeza, Senhor, e entender melhor o teu amor, o teu cuidado, a tua criação e o motivo de estarmos aqui, Pai. Muito obrigada porque tu tens se revelado a nós, que possamos estar aptos, Pai, abertos, atentos para receber de ti, que os nossos olhos contemplem as maravilhas que tu tens nos ensinado, que possamos verdadeiramente estar aberto a cada ensinamento. Eu te peço, te agradeço, em nome de tua Ramatia. Amém. 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 Gente, Amém. amanhã, Kabbalat Shabbat, e depois domingo, a gente vai transmitir a nossa celebração de Yom Teruah, né? Vai começar, eu acho que a gente vai começar a transmitir lá pelas 6 e pouco, a gente vai começar assim que acontecer o pôr do sol. Para quem vai no presencial, por favor, chega às 5h30, tá? Esse programa para chegar às 5h30, para a gente se assentar lá, para dar tempo da gente começar na hora e não terminar muito tarde, tá? É muito bom estar com vocês, gente. Muito, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, pela kavaná de vocês. Que o Eterno abençoe todos vocês, todos nós, né? Muito, muito, muito. E a próxima aula quem vai dar é o Domingos. O Domingos Sávio. Né, Sávio? Tá quieto aí. Gente, se vocês soubessem o que esse homem sabe, o que ele conhece, é maravilhoso. Shalom a todos. Muito obrigado por todos vocês. Semana que vem a gente continua, tá? Shalom. Deixa eu dar um recado rapidinho. Shalom. Ó, coloquei um monte de aula lá no Drive. Eu vou colocar os links de novo, mas vocês podem acessar pelo mesmo link, tá? De cada pasta, vocês podem acessar pelo mesmo link. Coloquei as aulas também sobre Yom Teruah, sobre Kippur, né? A aula do Kippur foi muito boa, né, Aline? A aula foi maravilhosa também. Eu aprendi muito. Quem for na festa domingo, entre em contato comigo ou com a Cíntia, porque a gente precisa organizar as comidas. As comidas. Mara, tô te esperando lá, tá? Não deixa de ir, não, tá bom? Um beijo, gente. Fica com terra. Shalom, shalom. Shalom, muito obrigada. Muita gratidão a todos. Shalom, shalom, shalom.